E aí veio uma luz, veio uma inspiração, não sei de onde. Uma inspiração divina. E eu virei para ele e falei assim: depende do seu ponto de vista. Fala galera, e aí, tudo beleza com vocês? Olha só, trazendo mais um videozinho aqui para vocês, contando histórias aí da nossa trajetória, da nossa vida até o mundo da mecânica. E desta vez estaremos trazendo aí uma história engraçada que aconteceu comigo lá na graduação, no início da graduação, tá? Então eu achei interessante trazer esse fato aqui para vocês. Acho que vocês vão gostar, tá? Mas já de início eu gostaria de pedir já o seu like, tá? Para que você contribua para o crescimento desse canal. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e também ative as notificações, para que assim que subirmos novos vídeos, o YouTube venha te informar, beleza? Então vamos lá para mais uma história aí de vida. Bom, fiquei sabendo que você dormiu na aula. E aí, como é que... O que aconteceu? Conta aí pra gente. Então, rapaz, ó, essa história, até os dias de hoje me acompanha, né? Essa história que aconteceu comigo lá no início da graduação, né? Isso aconteceu ali entre o segundo e o terceiro período de cálculo, né? Bem lá no início da faculdade. O que acontece? Nessa época eu trabalhava próximo, né? Relativamente próximo à faculdade, só que eu chegava muito cedo na faculdade, né? Eu saía do trabalho, acho que era por volta de umas 4h30, 5 horas, e do trabalho para a faculdade era mais ou menos 10 minutos andando, né? Então eu chegava ali na faculdade por volta de 5, 5h30, e normalmente a aula começava ali entre 6h30 e 7 horas da noite, né? Então tinha esse espaço de tempo aí para ficar estudando, né? Só que o trabalho nessa época estava muito cansativo, né? Tava muita correria no trabalho, e eu chegava exausto na faculdade, né? E o que aconteceu? E nas aulas, bem interessante, que esse professor, né, de cálculo, o nome dele era Gilberto, saudoso Gilberto, que infelizmente já não se encontra mais conosco, um excelente professor, uma pessoa maravilhosa, um artista fantástico também. E na época ele era compositor da Viradouro, né, uma pessoa muito querida pela faculdade inteira. E ele gostava muito de brincar com os alunos, né? E eu lembro que as aulas dele eram sempre cheias, né? Início da faculdade. E eu lembro que nesse dia eu estava muito cansado. E eu nunca fui da galera do fundão. Eu sempre sentei na primeira ou segunda carteira, né? Eu sempre gostei muito de prestar atenção nas aulas. E nesse dia eu estava na primeira carteira. E eu lembro que ele começou a aula, né? E aí ele foi falando, né? Foi explicando a matéria e a voz foi ficando muito funda. Desse jeitinho, parecia que tinha alguém aqui fazendo uma carícia aqui em mim. Eu sei que os meus olhos foram se fechando devagarzinho, né? E pronto, eu simplesmente apaguei, né? Na frente do professor. E eu tô escutando aquela voz bem lá no fundo, sabe? Aí eu tô escutando palmas bem lá no fundinho assim, eu fui despertando bem devagarzinho, e aí eu abri os olhos. Eu tava exatamente nessa posição aqui, ó. Aí eu abri os olhos, e quando eu abri os olhos, tava o professor na minha frente batendo palmas, né? Aí ele abriu os braços e falou: tá dormindo na minha aula? E eu nessa posição, eu falei: poxa, eu não posso deixar a peteca cair, né? E aí veio uma luz, veio uma inspiração, não sei de onde. Uma inspiração divina. E eu virei para ele e falei assim: depende do seu ponto de vista. Aí pronto, aí a turma toda veio abaixo, aí ninguém aguentou. Aí o professor: depende do seu ponto de vista. Aí pronto, aí praticamente a aula acabou ali e aquilo virou um meme, né? Sendo que em qualquer aula sempre tinha algum aluno para levantar essa bola. Podia ser uma aula de um outro professor que não tinha nada a ver com aquela disciplina. O professor estava explicando a matéria e alguém lá atrás falava: professor, porque depende do seu ponto de vista, né? E o professor ficava sem entender nada. Enfim, aquilo virou uma chacota, virou uma gozação até o final da faculdade. Virou. E aconteceu que o Gilberto mesmo, sempre nas aulas dele, toda a aula dele, ele tinha que falar isso. Pessoal, porque afinal de contas você sabe que depende do seu ponto de vista, né? E ele olhava pra mim, né? Pra ver qual seria a minha reação. Só que eu levava na esportiva, não falava nada, ficava quieto. E passaram-se, acho que uns 2 ou 3 meses, mais ou menos.
teve um dia que eu tava chateado com alguma coisa, não lembro se eu tive problema no trabalho, enfim, eu sei que eu tava cansado, tava chateado. E um dia eu entrei na sala e ele fez essa brincadeira. Pessoal, porque depende do seu ponto de vista. E aí eu levantei o dedo, né? Esse dedo aqui, ó. Eu levantei pra ele, né? Como quem queria a oportunidade. E ele virou pra mim e falou assim, você quer falar, filho? Falei, quero falar, professor. Quero falar. Ó, diga-se... Na verdade, você virou chacotinho um tempão. Sim, muito tempo. Muito tempo. Mas eu levava na esportiva, tá tranquilo. E aí eu falei, quero falar, professor, quero falar. Aí eu voltei, né, fiz ele retornar 2 meses atrás, 2, 3 meses atrás, e falei assim, então, professor, daquela vez que eu falei que dependia do seu ponto de vista, eu quis dizer o seguinte, que não existe nenhuma pré-determinação. Eu falei exatamente assim, pessoal. Não existe nenhuma pré-determinação que diga que eu de olhos fechados esteja dormindo e nem que de olhos abertos, né, esteja prestando atenção no Senhor. Eu posso estar de olhos fechados prestando atenção no Senhor e de olhos abertos cagando para que o Senhor está falando. Aí pronto. Aí a turma toda parou, arregalou os olhos e ele falou assim, falou o filósofo. Aí novamente, praticamente a aula acabou ali. E vale ressaltar, né, que eu sempre tirei notas, as melhores notas eu tirava nele, tá? Então, tipo assim, eu era excelente aluno, mas tá aí uma história que me acompanhou até a faculdade, até nos dias de hoje, ali nos grupos de WhatsApp, né, o grupo da galera ali da faculdade, a gente comenta sobre isso, tem sempre alguém que solta lá, porque depende do seu ponto de vista, né? E isso me acompanhou e me acompanha até hoje. Foi bem legal, foi uma coisa muito engraçada que aconteceu ali, né? Também a gente guarda boas recordações por conta do querido professor, né, que a gente teve, e foi uma época muito legal. Então tá aí mais uma história aí da graduação para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E vale ressaltar o seguinte, quem já teve ou já passou por alguma situação parecida, deixa aqui embaixo. Deixa aí embaixo nos comentários. Tá com certeza, todo mundo já passou uma situação dessa aí, que até hoje é zoado aí entre os grupos aí. Beleza, galera? Então olha só, um forte abraço e até a próxima.